Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva e hoje nós vamos debater um tema extremamente tranquilo, que é o quê? A linearidade entre intensidade e número de repetições. O que seria isso? Seria essa dinâmica de assumir que você vai ser capaz de realizar o número de repetições para uma carga específica. Bom, quando você assume isso, você esquece de levar em consideração o sexo do indivíduo, se é homem ou se é mulher, qual grupamento muscular está sendo trabalhado. Você esquece de levar em consideração o nível de treinamento. Ah, mas quem disse isso? Roger, em 1990. Mas antes disso, eu peguei essa pirâmide aqui, tá? Eu peguei essa pirâmide aqui em livro e anota isso aqui, 8 repetições com 80% de um RM. Por que eu fiz isso? Agora vocês vão entender. Bom, avaliando e analisando o estudo de Roger de 1990, nós temos um artigo trintão. Esse artigo trintou já, 30 anos de idade. Ele comparou, ele pegou os indivíduos, que indivíduos? Ele pegou homens treinados, mulheres treinadas, homens destreinados e mulheres destreinadas. 4 grupos. Colocou cada grupo com 3 percentuais de uma repetição máxima e em diversos exercícios. Ele pediu para que os indivíduos fizessem aqueles exercícios com cada margem de cada percentual de um RM até a falha muscular. E olha só os resultados que ele encontrou. Bom, se você observar aqui os percentuais de um RM, os exercícios e os grupos em questão. Presta atenção. Se você olhar aqui, para todo, eu vou usar como base 80% de um RM, que foi o que eu pedi para vocês gravarem na cabeça daquela pirâmide. Se eu pego aqui, por exemplo, o leg press e comparo homens destreinados e comparo os exercícios entre si, vocês podem observar que há uma certa diferença entre o que realmente é possível fazer. Cada grupo muscular realizou uma margem diferente. Se você pega as mulheres aqui e compara, por exemplo, o leg press com o leg press, você vê que já houve diferença. E se eu, como eu disse, eu adotei o 80% e pedi para vocês anotarem. Naquela pirâmide, o que era recomendado era 8 repetições com 80% de um RM. Mas aqui os homens, por exemplo, fizeram 15 e as mulheres fizeram 11. Dentro dessa dinâmica, o que eu tenho? Os homens com déficit de 7 repetições e as mulheres de 3. Onde é que eu quero chegar com isso? Logo, logo nós vamos entender. Então aqui eu tenho 7 repetições e as mulheres 3 de déficit. Ou seja, os homens são capazes de realizar, os homens destreinados são capazes de realizar até 8 repetições a mais do que o que é sugerido em uma única série. Continuando, aqui, se eu pegar agora os homens e as mulheres e comparar quando treinados, olha só, os homens fizeram 11 repetições a mais do que aquelas 8 prescritas. Presta atenção. Homens destreinados fizeram 7 a mais. Homens treinados fizeram 11 a mais. Mulheres destreinadas fizeram 3 a mais. E as mulheres treinadas fizeram 14 repetições a mais. Ou seja, quase o dobro de repetições. Então, dentro disso, você subestima um homem treinado e subestima ainda mais uma mulher treinada. Vamos continuando. Se vocês olharem na minha aula anterior, quando eu falei sobre quantitativo e qualitativo da prescrição de treinamento de força, vocês vão prestar atenção da dinâmica do esforço. Perdão, quando eu falei sobre esforço e intensidade. Vocês vão entender o papel do esforço. Tá? Qual que é a magnitude desse problema apresentado até aqui? Bom, se eu pegar o percentual de uma repetição máxima, porque o autor deu isso lá, os homens utilizaram 167 kg para um RM e as mulheres 105. 80% de um RM eu tenho isso, certo? Se eu for fazer a carga, que seria repetições vezes o peso dos homens, com base nas recomendações, os homens teriam um estresse de 1.069 quilos na primeira série. Só que quando eles fizeram, se eu pegar agora os dados do que eles realmente conseguiram 2.540 quilos. Ixi.
Poxa, então isso é uma diferença entre o que eles seriam recomendados e o que eles realmente fizeram para uma única série, um déficit de 1.407 quilos, que representa o quê? Que os homens nessa situação aqui treinam com 42% do que eles realmente conseguem fazer. Já as mulheres, olha só, o recomendado para elas, de acordo com aquela pirâmide, era de 675 quilos. Só que elas conseguiam fazer efetivamente 1.856. E isso dá um déficit de 1.118 quilos. Ou seja, as mulheres treinam a 36% do seu máximo. Poxa, pegando os homens treinados no leg press 45 a 80% de um RM, isso me dá 1.470 quilos de déficit. Isso é muita coisa, pessoal. Já as mulheres, 1.181,6 kg de déficit para apenas uma série. Vocês estão começando a entender o porquê que todo mundo consegue fazer leg press, agachamento, avanço, cadeira extensora, mesa flexora, adução, abdução. Conseguem porque efetivamente estão treinando muito abaixo do que realmente são capazes. Ah, mas isso é proibido? De forma alguma. Ninguém diz que é proibido. A questão é que se você treina tão abaixo do seu limite, e também a ideia do vídeo não é te obrigando ou te sugerindo treinar sempre no seu limite. Nunca foi isso. Eu estou fazendo análise de sessões isoladas e não de um contexto geral de semanas, meses e anos de treino. A questão é que as pessoas são capazes de realizar um treinamento tão volumoso pelo fato de estarem treinando de forma tão aquém do que realmente conseguem. Então, quando treinam muito aquém do que realmente conseguem, o que é necessário? É necessário que haja um somatório de séries, ou um volume, um somatório de volume, para que eles realmente consigam, para que eles realmente sejam capazes de gerar um estímulo decente, por assim dizer, no músculo. Então, precisa de várias séries para que o músculo realmente seja levado ao estresse considerável, tá? Então, por exemplo, o déficit relativo dos homens foi de 58% e o déficit relativo das mulheres de 64%. Ou seja, você subestima um homem em 58% e subestima uma mulher em 64% quando recomenda o treinamento com linearidade. Isso pro leg press 80% de um RM, tá? Pro leg press 80%. Se eu fosse pegar outros exercícios, o déficit seria diferente. Se eu fosse pegar outros percentuais, seria ainda diferente. Ou seja, então quando você prescreve o treinamento assim, fica muito destoa demais. Fica muito tentativa de adivinhação. O treinamento ele fica precarizado, tá? Continuando, com relação a diferentes exercícios em diferentes grupos, olha só, o leg press, número de repetições. Se eu comparar aqui os homens destreinados, mulheres destreinadas, foi até próximo o número de repetições no leg press. Mas se eu comparar agora homens treinados com mulheres treinadas, olha só a discrepância, tá? Olha só a discrepância. Com relação aqui, quando são grupamentos musculares de certa forma menores ou exercícios isolados, são mais próximos. Mas quando você compara homens treinados, homens destreinados, mulheres destreinadas, homens treinados e mulheres treinadas, para os 4 exercícios que eu coloquei aqui, houve diferença. As mulheres, por exemplo, se eu comparar só as mulheres com diferentes exercícios, olha só como foram diferentes. Se eu comparo só os homens treinados em diferentes exercícios, o número de repetições foi diferente. Olha lá. Tá? Então, não dá para você assumir isso, mesmo que seja só para um grupo específico. Mudou o exercício, já trocou o grau de diferença, o grau de discrepância entre o que você recomenda e o que realmente é possível. Então, é possível, por exemplo, que você esteja subestimando uma mulher no leg press em 64%, na cadeira extensora em 40%, na mesa flexora em 55%. A única coisa que você não está fazendo de verdade é prescrevendo um treinamento individualizado. Você fez algo genérico. É proibido? Bom, proibido não é. Tá? É ilegal? Ilegal não é. Tá? Mas
Aí você perde aquela ideia de falar que é individualizado. Aí vira aquela ideia. Ilegal não é, mas é imoral, tá? Então, olha só. Isso o Roger em 90 e depois Shimano em 2006 fez algo similar. E olha só, indivíduos destreinados e treinados, olha lá. Tá vendo aqui? Houve diferença. Olha aí. Só houve proximidade aqui e aqui, ó. Tá? Mas olha lá. Então, fica complicado você tentar fazer isso. E se você tentar assumir, por exemplo, mas eu sei realmente o peso que eu consigo utilizar. Bom, nesse estudo aqui, o que, que o pessoal fez? Eles pegaram indivíduos que tinham, eles pegaram indivíduos com 6 semanas de treino, tá? Pegaram um indivíduo com 6 meses de treino, 6 a 12 meses, diversos grupos, diversos indivíduos, tá? Olha aí. E o que, que eles pediram para os indivíduos fazerem? Eles utilizaram como exercícios supino, flexão de cotovelo, leg press, puxada alta, remada sentada e abdominal. E perguntava para os indivíduos, falou, olha, quantas repetições você realmente consegue fazer com esse peso? Aí as pessoas prediziam, eu consigo fazer esse predicted aqui, é o seguinte, quantas repetições você consegue fazer com esse peso habitual de treino? Não propôs nada novo, só perguntou, com esse peso que você treina, quantas repetições você consegue fazer? Aí os indivíduos respondiam. Aí o pessoal fazia o quê? Então senta e treina realmente até a falha e vamos ver. Tá? Como é que era a falha? A falha era adotada como a incapacidade de concluir aquela repetição em questão. O indivíduo faz, para por 3 segundos aproximadamente e perde para resistência. E se você avaliar aqui, olha só, os indivíduos orientation, que são a galera que tinha aproximadamente 6 semanas de treino, os beginners, todo mundo entre predicted e efetivo e o que realmente conseguiam, olha lá, para todos os exercícios, os indivíduos erravam. Eles achavam que conseguiam fazer um número de repetições e conseguiam fazer um número relativamente superior. Olha lá, todos os grupos, pessoal, avançados, expert, todos os grupos tinham diferenças entre si. Todos. Quem mais se aproximou aqui do que o que achava que conseguia, o que realmente conseguia, eram os indivíduos que tinham mais de 3 anos de treino. Por quê? Bom, uma hipótese é que eles provavelmente já treinavam próximo da falha muscular ou realmente até a falha muscular em alguns momentos, algumas séries, algumas sessões. Então, eles sabiam aproximadamente, ou médio, a quilagem de uso para o que eles realmente conseguiam fazer. Mas a ideia é que, se você avaliar aqui para trás, aqui, ó, combinando todos os grupos, a média de todos os grupos, olha aqui, entre o que achavam que conseguiam e o que realmente conseguiam, também é diferente. Então, o que é recomendado, o que eu estou sugerindo aqui, de forma para aplicação prática, não é que você coloque o seu aluno para treinar até a falha em todos, em todos os exercícios. A sugestão é o seguinte: se você quiser realmente avaliar o quão distante ou quão próximo do máximo o seu aluno está treinando, basta pegar, por exemplo, você coloca lá para ele um peso, que ele faz 10 a 12 repetições durante as sessões habituais de treino, e fala para ele, olha, hoje o treinamento vai ser diferente. O que eu vou fazer contigo? Você vai fazer apenas uma série de cada exercício. Aí o aluno falou, mas um treinamento tão curto? Eu falei, isso significa então que você vai ter que dar o máximo de si em cada exercício que eu vou passar hoje. E você pega os exercícios habituais de treino e coloca ele para poder fazer até a falha muscular real. Cada exercício. O indivíduo chega, por exemplo, ele faz 10 a 12, você avalia quantas repetições ele conseguiu fazer a mais. Para você ter uma noção do quão distante ou quão próximo ele está do teto dele. Do ponto de vista prático, pessoal, aconteceu de eu pegar indivíduos e
perguntar para ele, olha, com quantos quilos você faz 10 a 12 repetições no leg press? O indivíduo me falar, olha, eu faço com tantos quilos. E eu pedi para ele poder fazer até a falha muscular. E o indivíduo me disse que fazia 12 repetições com uma determinada quilagem. Quando eu coloquei aquela quilagem para ele, ele chegou a 39 repetições. Isso são 27 repetições de diferença. Se fosse só 100 quilos no leg press, daria 2.700 quilos de diferença. Entenderam? Então a forma efetiva de você descobrir o quão próximo o aluno está, ou quão distante ele está do seu respectivo limite, é colocá-lo para poder fazer até a falha. Você pode usar essa dinâmica de treinamento até a falha como teste, ou você pode pegar, por exemplo, uma semana de choque com o seu aluno, onde você quer realmente colocá-lo no esforço máximo e fazer aquilo com ele. Não há a recomendação por minha parte aqui de treinar sempre até a falha. Não confundam as coisas que eu estou dizendo, tudo bem? Tá? Então, e esse gráfico aqui, para poder finalizar, ele mostrou que os indivíduos, tá? Iniciantes, expert, que todos eles, ou então se iniciante 1, iniciante 2, ou seja, o que ele disse que conseguia fazer e o que ele realmente conseguia fazer. Ou seja, todo mundo, olha aqui, os iniciantes, a diferença dos iniciantes entre o que conseguia e o que realmente fez foi bem diferente dos experts. O indivíduo, quando ele vai ficando avançado, ele aproxima mais a acurácia dele de prever o que ele realmente consegue, o que não acontece com o iniciante, tá? Mas isso já era esperado. Tranquilos, pessoal? Então, se gostou do vídeo, deixa aí um like, deixa um comentário. Caso não tenha gostado, deixa uma sugestão para que a gente consiga ir sempre aprimorando e melhorando. Tudo bem? E deixa também no comentário sugestão do que você gostaria de ver. E caso isso seja do meu conhecimento, óbvio que eu não vou me aventurar naquilo que eu não tenho competência legal ou de formação, eu não posso fazer. Eu tenho que reconhecer o que eu posso e o que eu não posso, tá? Então, forte abraço. Fiquem com Deus.